Shalom. Boa tarde a todos. Shabbat Shalom. Estamos mais uma vez aqui para nós gravar nossos estudos. Vamos continuar dando essa continuidade, neste trabalho Judaísmo Nazareno. Estamos estudando a história da igreja primitiva, e sobre algumas questões sobre a lei. E estamos aqui no segundo capítulo, vamos ver agora o parágrafo número 8. E assim: você realmente sabe o que Yeshua falou ao jovem rico? Geralmente, se alguém pergunta para um cristão se ele sabe o que Yeshua disse ao jovem rico, receberá a seguinte resposta: eu sei, foi dito ao jovem que vendesse todos os seus bens e doasse o montante aos pobres. Esta resposta está correta conforme Mateus 19, 16 a 22. Porém, há um ponto-chave no diálogo que é olvidado por muitos. O Salvador disse que o jovem somente obteria salvação caso guardasse o mandamento da Torá. Vamos ler aqui em Mateus 19, 16 a 22. E eis que, se aproximando dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é o Altíssimo. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe o jovem: quais? E Yeshua disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Yeshua: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, 16 a 22. O jovem quis saber o que deve ser feito para alcançar a vida eterna, e Yeshua foi direto ao ensinar que ele deveria guardar os mandamentos da Torá, ou seja, a verdadeira fé é provada por meio da obediência, lição que foi repetida por Tiago. A fé por si mesmo, se não for acompanhada de ações, está morta. Tiago 2,17. Após enfatizar o Mashiach, que deveria o jovem guardar a Torá, Yeshua enumera apenas alguns dos 10 mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, versos 18 e 19. Ao ressaltar o rapaz que cumpria tudo isso, o Mashiach lhe aconselha a venda de seus bens e a doação do produto aos pobres, o que desagradou o jovem rico. O que Yeshua quis ensinar? Que o moço não cumpriu o principal mandamento da Torá, que é amar o Eterno acima de todas as coisas, uma vez que a riqueza tinha se tornado um Deus daquele rapaz. Em outras palavras, no fundo, o jovem rico descumpria o principal mandamento da Torá,
e ninguém herdará a vida eterna caso mantenha um status de desobediência intencional. Insta a repetir a fórmula para se obter a vida eterna, de acordo com as palavras do próprio Salvador. Se queres por entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Parágrafo 9. O grande mandamento. Outra passagem que Yeshua destacou a relevância da Torá refere-se ao episódio em que foi questionado acerca de qual seria o maior mandamento. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar e, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual o primeiro de todos os mandamentos? Yeshua respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Amará, pois, o Eterno teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Marcos 12, 28 ao 31. No texto acima, colocamos em negrito as palavras de Yeshua que são citadas da Torá. Já ouvimos muitos cristãos dizendo incorretamente que Jesus inventou o mandamento de amar a Deus e o mandamento de amar o próximo. Não. Em verdade, esses dois mandamentos já estavam na Torá. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômio 6, 4 a 5. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Eterno. Levítico 19, 18. Logo, Yeshua não inventou o mandamento do amor ao próximo, como pensa alguns cristãos, mas tão somente repetiu um mandamento já existente na Torá. Nas Boas Novas segundo Mateus, o fariseu pergunta: qual é o maior mandamento dentro da Torá? Mateus 22, 36. Após o Mashiach citar que devemos amar o Eterno e amar o próximo como a nós mesmos, Yeshua conclui: desses dois mandamentos dependem toda a Torá e os profetas. Mateus 22, 40. Fica claro com a luz do dia que Yeshua não está pregando a revogação da Torá. Pelo contrário, ensinou a lei de Moisés e destacou seus dois principais mandamentos. Já que no judaísmo antigo inexistia imprensa, tornando extremamente raro que alguém tivesse um rolo da Torá, os rabinos passaram a condensar e resumir a lei em poucos mandamentos, objetivando que a população os memorizasse. Eis o que ensinou o rabino Sinlai, conforme retratado no Talmud. Foram dados a Moisés 613 mandamentos. Veio Davi e o reduziu a 11, pois está escrito, Salmo de Davi: Eterno, quem pode hospedar-se em tuas tendas? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade. Segundo, quem pratica a justiça. Terceiro, e fala a verdade no coração. Quarto, não calunia com a língua. Quinto, não faz mal ao seu próximo. Sexto, e não difama seu vizinho. Sétimo, despreza o ímpio com o olhar. Oitavo, honra os que temem ao Eterno. Nono, e é responsável por seus juramentos sem retratar. Décimo,
não empresta dinheiro com usúria, e 11º, nem aceita suborno contra inocente. Aquele que assim fizer, jamais vacilará. Veio Isaías e reduziu os mandamentos a 6, como está escrito. Primeiro, aquele que pratica a justiça. Segundo, e fala o que é reto. Terceiro, despreza o ganho da opressão. Quarto, recusa-se a aceitar suborno. Quinto, tampa os ouvidos para não ouvir falar em crimes de sangue. Sexto, e fecha os olhos para não ver o mal. Isaías 33, 15. Veio Miqueias e o reduziu a 3, como está escrito. O Eterno te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Eterno exige de ti. Primeiro, apenas pratica a justiça. Segundo, ama a bondade. Terceiro, caminhar humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Veio novamente Isaías e reduziu a 2, como está escrito. Assim diz o Eterno. Primeiro, pratica a justiça. Segundo, observai o que é direito. Aí veio Amós e reduziu a 1, como está escrito. Assim falou o Eterno à casa de Israel. Procurai-me e vivereis. Amós 5:4. A tentativa de se resumir toda a lei também se encontra em manuscrito conhecido como Testamento dos 12 Patriarcas, da época anterior ao nascimento de Yeshua. No citado documento, Isacar fala exatamente o que Yeshua diria muitos anos depois, já que ensinou aos seus filhos o dever de amar a Elohim e de amar seu próximo. Testamento de Isacar 5:2. Isacar chega a lecionar que os 2 mandamentos foram por ele cumpridos durante a sua vida. Eu agi com devoção e verdade em todos os meus dias. Amei o Eterno com toda a minha força, do mesmo modo amei todos os meus homens como se fossem meus próprios filhos. Testamento de Isacar 7:6. Filho de Alexandria, pensador judeu contemporâneo de Yeshua, 25 a.C. a 50 depois de Cristo, discorreu sobre o Decálogo, 10 mandamentos, e explicou que os seres humanos têm o dever de amar o Eterno e amar ao próximo. Temos conhecido algumas pessoas que associam a um dos 2 lados e negligencia o outro. Elas beberam do puro vinho das aspirações piedosas e, voltando às costas todas as outras preocupações, devotaram sua vida pessoal inteiramente ao serviço do Eterno. Outras, concebendo a ideia de que não existe o bem além de fazer justiça para com os homens. Não tem disposição para nada além da companhia dos homens. Essas pessoas podem ser chamadas com justiça de amante dos homens. As primeiras de amantes do Eterno. Ambos estão a meio caminho da virtude. Só conseguirá a virtude integral aquele que obtiver honra dos 2 aspectos. Logo quando Yeshua resumiu toda a Torá em 2 mandamentos, estava seguindo a tradição judaica de compendiar os aspectos mais importantes da lei. Certos incautos dizem que, depois de Jesus, só existe 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Isso é um grave erro. Yeshua resultou que toda a Torá e os profetas dependem dos 2 principais mandamentos, Mateus 22:40. Ou seja, esses são os alicerces dos demais e não a causa de abolição. A cadeira de Moisés, 10º parágrafo. Há um texto bíblico incorretamente traduzido para o português e para outras línguas, que traz uma profunda lição de Yeshua em sua discussão com os fariseus.
Em Mateus 23, as versões da Bíblia geralmente registram: então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, de 1 a 3. Nesta passagem, Jesus está ordenando que seus discípulos observem todas as coisas que os fariseus e os escribas dizem. Porém, ao longo do capítulo 23 de Mateus, Yeshua critica severamente os fariseus e escribas, chamando-os de hipócritas, sepulcro caiado, serpente, raça de víboras, etc. E conclui o Mashiach: como escaparei da condenação do Guerrinom, inferno? Mateus 23, 33. Ora, se os fariseus e os escribas estavam condenados ao Guerrinom, inferno, por que Yeshua determina que seus seguidores o obedecessem? Geralmente esta contradição é explicada pelos teólogos com fundamento no verso 3 do mesmo capítulo. Não procedeis em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, os ensinos dos fariseus em si estavam corretos, porém suas obras eram más. Apesar dessa explicação estar correta, permanece alguma perplexidade. Não sou estranho obedecer a alguém que está condenado ao inferno? Seria louvável que fôssemos alunos de uma hipócrita? Seria recomendável que adotássemos como mestre homens que são condutores cegos? Versículo 16. Parece contraditório as palavras de Yeshua, e isso se deve a um erro do manuscrito grego de Mateus. Contudo, no manuscrito de Shem Tov, em hebraico, desaparece por completo as supostas contradições de Yeshua. Tradução. Então, Yeshua falou à multidão em seus talmidim, discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os purishim, fariseus e os escribas. E tudo o que ele lhes disser, observam e façam, porém não hajam de acordo com a obra deles, porque eles dizem e não fazem. Mateus 23, de 1 a 3. Inicialmente, precisa-se esclarecer que a cadeira de Moisés se refere a uma cadeira existente na sinagoga em que os fariseus e os escribas se sentavam para explicar a Torá às pessoas. Asseveram os fariseus que eles eram pessoas dotadas de autoridade para dar a interpretação correta da Torá de Moshe, lei de Moisés, e seus ensinos deveriam ser seguidos. Tal autoridade foi dada pelo Eterno a Moisés, que assentava na cadeira para julgar o povo. Êxodo 18, 13. E foi transmitida de geração em geração, chegando aos fariseus. Confira o Talmud. Moshe recebeu a Torá no Sinai e outorgou a Yahushua, Josué aos anciãos e os anciãos aos profetas. E os profetas outorgaram-na aos membros da grande assembleia. Relendo o trecho traduzindo de Mateus 23, de 1 a 3, acima citado, percebe-se com nitidez que Yeshua faz um jogo de palavras contrapondo Moisés, ele, com os escribas e os fariseus, eles. Ordenou o Mashiach que seus discípulos obedecessem a ele, Moisés, e não a eles, os escribas, os fariseus. Já que a Torá foi dada pelo Eterno, apregou a Yeshua que o homem deve obediência à lei do Eterno, e não mandamentos criados por homens. Logo, não existe qualquer contradição no capítulo 23 de Mateus, visto que o Salvador quis ensinar algo bem simples. Primeiro, obedeçam a Moisés. Segundo, não obedeçam aos fariseus e aos escribas, porque eles são hipócritas.
sepulcro caiado, serpente, raça de víboras, guias cegos. Mas como os discípulos iriam obedecer a Moisés, se este já estava morto? Yeshua se valeu de uma metonímia, razão pela qual obedecer a Moisés significa o cumprimento dos mandamentos da Torá, lei de Moisés. Foi contundente o Mashiach a pregar que a Torá está em vigor e que seus discípulos deveriam cumprir. E agora tudo que ele, Moisés, lhe disser, observem e façam. Mateus 23, 3. Destarte, e não existe qualquer dúvida de que Yeshua determinou que seus discípulos observassem a Torá de Moisés e agissem de acordo com seus mandamentos. Também, amados irmãos, mais uma aula, mais um estudo para esclarecer certos pontos, né, difíceis nas Escrituras, naquelas palavras que Yeshua falou ao jovem rico, né? Então, no final, nós temos um entendimento de que ele enfatizou o quê? Que seus discípulos obedecessem à lei de Moisés, tá? E não os ensinos dos hipócritas, dos fariseus, tá bom? Mais uma vez, uma confirmação de que os mandamentos do Eterno estão em vigor e que alguém falar que não está, saia, fuja, corra, porque é um hipócrita, é um herege e é alguém que quer a sua ruína espiritual, tá bom? E ficamos por aqui. Que Deus, que o Eterno nos abençoe, nos guarde. Até uma próxima oportunidade.